primeiro eu preciso dizer o seguinte, pastor Fernando, que quando me convidaram para esse painel, que botaram a palavra arte no meio, eu falei, gente do céu, a única arte que eu sabia fazer era arte criança, entendeu? E geralmente eu era muito bem corrigido nas artes que eu fazia. Mas eu falei, vamos lá, vamos bater um papo. Então, criatividade o que eu vejo, o que eu aprendi na minha trajetória? Eu acho que um pouco do que o Marcelo estava falando antes, né? A gente precisa ser um pouco mais pragmático de uma forma geral, porque a gente meio que romantiza tudo, né? A gente acha que ser criativo é criar uma obra da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Então, eu acho que não é exatamente isso. O que eu tenho na minha história, por exemplo, quando eu comecei a carregar, aos 12 anos de idade, eu carregava a sacola da minha mãe, para a gente vendia produto de porta em porta na cidade de São Paulo. Gente, eu ficava pensando como é que a gente podia no dia seguinte vender um pouco melhor. Como é que a gente podia no dia seguinte atender o cliente melhor. Então, a nossa visão de criatividade que eu tentei levar para a Rinode é uma questão de falar o seguinte, cara, vamos resolver as pequenas coisas. Porque toda vez que você resolve um problema, que você muda uma situação, você está sendo criativo. Você está sendo criativo, sabe? Você está fazendo as perguntas corretas. Então, a gente vê, claro que tem criatividade que ideias que realmente transformam coisas muito grandes. Mas para mim, criatividade na minha história é exatamente isso. Você olhar para aquilo que você tem hoje e falar, como é que eu posso fazer isso melhor? É por aí, nesse caminho que a gente vai. Obrigado. Marcelo, na anterior você falou sobre quando você assumiu ali o Pão de Açúcar, tinham muitos KPIs ali e tal, e daí que você colocou 10 e foi feita uma transformação debaixo da sua liderança ali, né? E foi uma inovação que você colocou ali. Quais foram os desafios, né, pode ser nessa experiência, ou talvez ali na sua carreira, que você enfrentou para conseguir colocar uma inovação dentro da organização? Quais foram, assim, os desafios que você teve que enfrentar e como você enfrentou esses desafios? Se você puder contar para a gente aqui. Eu acho que o maior desafio é vencer a tentação da complexidade. Né? O difícil é fazer o fácil, porque a gente confunde muitas das vezes o simples com o simplista. E perfeito, não é isso, perfeito. Né? Então, um básico bem feito com consistência é algo que pode ser transformador na experiência do cliente quando isso acontece. Você estava falando com o Sandro, me lembrou, por exemplo, muito das mudanças que a gente fez, e o Brasil inevitavelmente anda alguns passos atrás do que acontece no mundo de varejo de Europa e Estados Unidos. Então, para a gente, muitas das vezes, criatividade era pegar um avião, fazer uma visita técnica, ver o que já está funcionando bem e replicar. E não tentar ficar inventando um monte de coisa. Qual era a dificuldade? Qual é a dificuldade? É no processo de execução. Porque quando você tem que mexer com milhares de pessoas e essas pessoas têm a responsabilidade de, na presença e na visão do cliente, mostrar essa mudança, esse ponto a gente estava conversando aqui, de comunicação, treinamento, execução, planejamento de como eu preparo pessoas, equipo pessoas para performar um padrão operacional. Né? Não tem nada mais desafiador para uma empresa que tem vários pontos de venda do que é o padrão operacional. O cliente que entra numa loja aqui em Alphaville, por alguma razão, semana que vem, vai entrar numa outra loja da mesma bandeira, em São Paulo, e ele ter uma experiência similar. Perfeito. E não achar que ele está em dois locais completamente distintos. Então, o maior desafio aqui é o desafio da execução, é a consistência de você fazer algo. E por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme com o tema de complexidade, porque quanto mais complexo é a ideia, maior a chance de falhar. Porque para cascatear isso vai ser sempre um grande desafio. E ser simples dá trabalho, né? É muito difícil, trabalho, né? Exatamente. As pessoas menosprezam a simplicidade. Exato. E às vezes, né, para você fazer algo simples, por exemplo, né, o celular, antes do iPhone, tinha um monte de botão, né? O primeiro iPhone tinha um botão.
né? E como eles trabalharam quanto tempo para deixar o simples, né? E hoje não tem nenhum. E hoje não tem nenhum. Né? A não ser os laterais, né? E você vê como muitas vezes o simples é difícil mesmo da gente conseguir chegar. Né? Sandro, e olhando para essa questão, né, e vendo a tua operação, tal, como é que você vê essa questão de conseguir ser simples dentro da complexidade toda que você tem ali no teu negócio? O que a gente tem feito lá na Rinode? Somos uma empresa familiar, não somos uma empresa grande, somos uma empresa que tem 600 funcionários dentro do nosso setor, né? Mas ainda assim uma empresa de cultura muito forte, né? De cultura familiar muito forte, de propósito muito claro. O que a gente tem feito, quando a gente entrou no nosso modelo de governança, que a gente criou efetivamente, os comitês, os conselhos, que chega uma hora que a companhia não sobrevive sem isso. Chega uma hora que você não trouxer a governança, os padrões minimamente ideais de governança, a empresa não vai sobreviver. Porque o que a gente precisa entender, que toda organização, eu falo isso muito para a minha rede, toda organização, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma família, tá bom? Ela nada mais é do que a soma das pessoas que a fazem. Ponto final. Ponto final. Então, o que a gente tem procurado colocar dentro da Rinode é caminhar para o simples. Realmente não é fácil, porque muitas vezes a liderança ela tem enraizado naquela história que, cara, se eu entregar algo com mais passos, parece que eu estou sendo mais produtivo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Sabe? É a confusão do simples com o simplista. Então, o que a gente tem buscado colocar no nosso time primeiro, dar liberdade realmente para as pessoas questionarem, tá bom? Respeitando também o que vocês estavam falando no painel anterior, tem área que a tolerância para falha é uma e tem a área que a tolerância para falha é outra. E as pessoas têm que realmente saber onde elas estão jogando. Mas buscar um ambiente de trabalho, um relacionamento com as pessoas com o menor atrito possível. Atrito que eu digo, atrito da complexidade. É tirar o atrito das relações. Sabe aquela história? A gente, no Brasil, teve uma época que a gente perdia muito tempo com reunião. A gente adora reunião, cara. A gente adora reunião. Quando eu cheguei na minha agenda, uma vez que eu olhei na minha agenda como líder da companhia, a minha agenda era tomada a semana inteira com reunião. Falei, Quando cara, trabalha, né? Eu falei, que hora que eu vou trabalhar? Só para poder entender. Sabe? Então a gente tem que pegar, lá na Rinode, eu tenho tentado estimular muito. Falar, galera, vou marcar reunião, nada. Tem um termo que eu uso muito na Rinode. Falei, galera, presta atenção. Aqui na Rinode eu quero muito mais power e muito menos point. Tá bom? Se a gente puder fazer a reunião de 1 hora com uma tabela de Excel e a gente mostrar lá, olha, estamos aqui, queremos fazer isso para chegar aqui e resolver uma vida. Então é um pouco dessa cultura que a gente está tentando colocar no dia a dia. E claro que isso não é simples. Mas nisso ser muito mais simples, né? Realmente não precisa ficar adorando. Não, né, chegou uma hora que a gente tinha lá um monte de gente, um monte de analista no departamento. Claro, os analistas são fundamentais no negócio, mas um monte de analista preparando o PowerPoint para reunião. Exato, exatamente. Não, peraí, tem uma coisa que está errada. Entendeu? Exato. Tem uma coisa que está errada. Então, essas coisas que nós temos que pegar no mundo atual, que é empreendedor, tomar muito cuidado com isso. Gente, e é gostoso fazer uma reunião com o PowerPoint bonito. Ou não é, Marcelo? É gostoso, gente. Você vê os efeitos, as folhas e tal. Mas no dia a dia, gente, Aqui isso não aumenta 1 centavo a venda. É isso mesmo. Marcelo, teve alguma questão na sua vida, né? Alguma obra, projeto, alguma criação que você fez que só aconteceu, só foi possível depois que Deus tratou alguma coisa internamente em você? Alguma coisa que Deus mudou e daí você conseguiu fazer? Eu acho que tem várias, né? É difícil agora de bate-pronto, mas talvez a minha volta para o Brasil foi
um exemplo clássico de algo desse relacionamento com Deus. Depois de 14 anos na Inglaterra, estava super bem lá, era diretor de uma empresa, Paula estava empregada, trabalhava para a prefeitura local, e a gente meio que virou o hub dos brasileiros, porque era uma cidade universitária e todo mundo que vinha, de alguma forma, chegava no nosso telefone, porque a gente tinha um encontro de brasileiros e a gente virou o ativo fixo da cidade para os brasileiros. E aí meu pai adoece e uma coisa muito louca acontece, que eu mando uma carta, uma open letter para o Walmart no Brasil e vou trabalhar. 2 horas depois eu volto na minha mesa, tem uma resposta de um diretor de operações aqui do Brasil e, basicamente, depois de 14 anos e um mês eu estava de volta no Brasil. Ninguém acreditava, nem eu. Né? Na verdade, eu assinei o pior contrato possível, porque eu falei para ele, só quero que seja no Rio. E quando eu cheguei aqui e eu vi o que eu tinha feito, até falei com o Paulo, melhor parar de abrir as caixas aí, que eu acho que a gente fez a coisa errada, vamos voltar. E foi tão interessante, porque uma vez aqui, do nada, eu lembro, eu estava na mesa jantando com meu pai, veio uma ligação de São Paulo, tinha um grupo dos Estados Unidos que descobriu que eu estava aqui, eles estavam vindo, e na segunda-feira me encontro em São Paulo, e o resto foi história, porque aconteceu com a minha vida profissional. E só aconteceu porque Deus operou e a gente, de uma certa forma, estava vulnerável e aberto para que Deus operasse. E dali, o mover de Deus no que aconteceu na minha vida profissional não tem absolutamente como a gente justificar, explicar, a não ser realmente mover extra sobrenatural de Deus na nossa vida e na minha carreira, porque eu me encontrei com um grupo que eu não conhecia. Esse grupo, fiz parte de um projeto que foi extremamente relevante e dali isso alavancou a minha carreira para fora do Walmart também. Né? E nada disso teria acontecido se um ato de, naquele momento, certeza interna, mas que externamente parecia loucura, não tivesse acontecido. Eu estaria lá, provavelmente, vivendo a mesma vida que eu estava vivendo até então. Que bacana. E você, Sandro? Conta pra gente aí alguma experiência que você teve com Deus que te guiou aí dentro da tua trajetória. Olha só, como eu estava falando lá na apresentação que eu fiz, a Rinode é uma empresa muito pequena em 2008, a gente passa um deserto enorme de 2008 a 2012. E ali eu aprendi sobre obediência, sabe? Porque eu tinha certeza, eu tinha uma convicção, eu tinha uma fé racional que eu estava fazendo a coisa certa. Só que você fazendo a coisa certa, dando tudo errado. Você se manter aqui, você se manter firme naquilo que você está fazendo, é muito complicado. Nesse momento, para você ter uma noção, isso foi de 2008 a 2012, e uma outra empresa estava nascendo no mercado, que eu posso falar, não tem problema nenhum, que era a Jequiti. A Jequiti nasceu, acho que em 2010, 2009. Eu estava no meio do meu deserto. Mas eu já tinha bastante tempo de mercado e tal. E um amigo meu, né, conhecido de mercado, ele foi ser vice-presidente comercial da Jequiti. E ele virou assim para mim e ele disse: Sandro, olha, vou começar a montar o time comercial da Jequiti. E, cara, seu negócio já acabou, só você não vê. Só você não vê. Mas eu gosto muito de você, você conhece de venda, você sabe vender, você sabe lidar com as vendedoras, com as vendedoras e tal. Eu quero que você venha ser diretor aqui comigo. Eu não estava ganhando nada. Eu estava levando 0 para casa. 0. E nesse momento o cara vem numa proposta de ser um diretor. Mas, gente, quando eu fui empregado, eu fui office boy. Dos 14 aos 17 anos, eu fui office boy e fui uma posição que não existe mais, que era auxiliar de escritório. Não sei se alguém já ouviu falar de auxiliar de escritório. Eu fui auxiliar de escritório, entendeu? Aí ele me fez esse convite e
Mas eu tinha tanta confiança naquilo que Deus estava fazendo, cara, e hoje é muito claro para mim que isso foi era Deus trabalhando na minha vida, porque eu tinha outras coisas para arrumar. Que sem pestanejar, eu disse para ele, não quero. Só quando eu falei não quero, ele falou, não, tudo bem, segue tua vida. E eu falei, eu tenho que chegar em casa e contar para a Leila que eu falei não. E eu falei, amor, vem cá. Porque tudo que a gente faz, a gente tem uma cumplicidade, a gente vai fazer 31 anos de casado, a gente tem uma cumplicidade muito, muito, muito forte. A gente divide as coisas, e dessa vez eu não dividi com ela. Né? E eu cheguei para ela, falei, amor, aconteceu isso. E ela foi fazendo assim com o pé, né, balançando o pé. Eu falei, Jesus. Ela foi balançando o pé e falou, tá, me conta. E aí? No céu, isso. O que você falou? O que você respondeu? Então, eu falei não. E ela falou assim, ela pegou e soltou. Ela falou assim, ainda bem, porque se você tivesse falado sim, aí sim a gente teria um problema. Aí sim a gente teria um problema, porque isso que a gente está fazendo está claro que é um propósito de Deus na nossa vida. E eu não terminei de contar a história lá, porque falar em 25 minutos é difícil, mas depois desse deserto, que termina em 2012, a gente vai do deserto de uma empresa que caiu de 1 milhão de vendas para 100 mil em 2008, eu cheguei a faturar 2,5 bi em 2017. Então, para a gente é muito claro que você precisa ter clareza daquilo que Deus está falando com você, entendeu? E se Deus está falando com você, não briga, cara. Não briga, está doendo, segue o caminho, mas você tem que saber que é Deus falando com você, e isso é difícil, tá bom? Por isso que estar na igreja, estar com o pastor, estar me aconselhando, estar conectado, ter um lar muito guardado, a minha casa sempre foi um porto seguro, fez total diferença. Então, acho que tem tantas coisas maravilhosas que Deus fez para mim. Essa foi uma delas. Que legal. Obrigado. Obrigado pela partilha aí, pela tua história. Marcelo, como é que você faz para você conseguir equilibrar a dependência de Deus nas tuas decisões ali e a tua questão mesmo da tua competência, da tua capacidade, da tua formação, né? Como é que você faz esse equilíbrio, né, nas tuas tomadas de decisão? Porque, claro, tem a experiência, tem a tua capacidade, tem tudo isso, mas como é que você faz para não ser, né, você não tomar decisão só de um lado, mas também não falar assim, não, é Deus e eu não preciso fazer nada. Como é que você equilibra isso? Eu adicionaria um terceiro ponto, né, que é uma natureza minha, estou falando aqui pessoalmente, de controladora, né? de você achar que você está no domínio. No domínio ali. E querer ter as coisas sob controle, e quando não estão, essa preocupação que a gente fala, de novo, né? A Bíblia fala entregar as suas preocupações para Deus. Né? E, cara, na prática, como é que você faz isso? Porque é tão mais difícil na prática do que o que está escrito. Eu acho que é como você falou, é um mesclado, porque Sidney que fala isso, né? Trabalha como se tudo dependesse de você e ora porque tudo depende de Deus. Exato. Essa parte da dependência de Deus não pode te eximir do papel que é seu fazer e da responsabilidade que você, enquanto líder, seja líder de igreja, seja líder de uma empresa, ou seja, naquilo que você faz, dona de casa, o que for, nós temos que assumir a responsabilidade pelaquilo que nos foi dado. E para isso, e parte dessa responsabilidade, é se preparar o melhor possível para isso. Perfeito. Então tem um ponto que é muito importante para que você seja bem sucedido naquilo que você vai fazer na vida, que é se preparar, estar preparado. É aquela famosa dizer, né, que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Perfeito. Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Tem uma correlação direta de você estar preparado para quando as oportunidades aparecem. E muitas das vezes a gente
perde aquele cavalo selado, porque quando ele apareceu, você não estava preparado para que isso acontecesse. Então, o preparo é muito grande. Segundo, esse senso de responsabilidade que faz com que você entenda que você, aí falando de liderança, de novo, seja de igreja ou de uma empresa, de que a entrega não vai vir, na grande maioria das vezes, através de você. Então, o seu papel de liderança é de estar preparado e, principalmente, garantir que o seu time esteja preparado. Perfeito. Porque, através deles, o sucesso vai se materializar. E aí eu acho que entra um tema pessoal da sua relação com Deus, que é a entrega no sentido de fiz minha parte e agora preciso de ajuda aqui, porque tem o sobrenatural de Deus que precisa acontecer também. E que a gente realmente precisa ter essa consciência de que é Deus que faz o além. E tem um ponto que para mim tem funcionado, e cada um tem o seu estilo, mas para mim tem funcionado, que é poder compartilhar da minha fé no meu dia a dia. Então, de tentar evitar aquele caso, aquela situação de ser uma pessoa no mundo de negócios e ser outra pessoa aqui. E aí você ter uma dificuldade de falar sobre fé em ambientes de trabalho. Graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de ser explícito com relação a essa parte da minha vida no mundo público. E isso facilita muito exatamente em momentos que Deus abre a oportunidade de conversas relevantes, em momentos relevantes, quando você pode materializar e manifestar a sua fé em um ambiente que não necessariamente é religioso, mas que ele demonstra o potencial. Então, momentos difíceis, momentos desafiadores, abrem oportunidades também para se compartilhar a fé e se mostrar que a entrega que cada um de nós tende a fazer, ela é inevitavelmente, intrinsecamente, complementada, suplementada pela graça e o poder de Deus. Deus tem muito mais a ver, né, com o nosso dia a dia, com tudo que a gente faz, do que com questões, talvez, que a gente acha que é tão extraterrestre assim, né? Deixa eu pegar esse gancho diga, aí, claro. Fernando. O que eu tenho falado muito para as pessoas, né, na Rinode, fazendo um treinamento, eu tenho a liberdade também de poder falar sobre a minha fé onde eu vou, e toda vez que eu faço treinamento, eu tenho a honra de ter o Sidney abrindo as convenções da Rinode há anos, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente faz na convenção da Rinode, eu já cheguei a fazer convenção para 40 mil pessoas. É uma palavra de Deus, é o meu pastor falando sobre a nossa fé, e a gente faz isso com muito orgulho. E eu tenho falado muito para as pessoas, acho que essa parte da dependência de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque eu vi muita gente se colocando no lugar confortável da dependência. Depende de Deus, então eu vou ficar aqui quietinho. Perfeito. E eu falo muito para as pessoas lá na Rinode, no treinamento, que eu falo o seguinte: bom, Deus tem atributos que são inquestionáveis. Deus é amor, Deus é justo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, beleza? E quando eu falo para as pessoas assim, você crê no Deus do impossível? As pessoas falam, claro, claro que eu creio, o meu Deus é o Deus. Então repete comigo, o meu Deus é o Deus do impossível. As pessoas, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu falei, ótimo. Quando você fala isso, você se escuta o que você está falando. Por quê, Fernando? Por quê, pastor? Porque quando a gente fala que o nosso Deus é o Deus do impossível, nós estamos dizendo na mesma frase que o possível é por nossa conta. Perfeito. O possível é por nossa conta. E eu falo para todo mundo, falei, gente, por mais que Deus nos ame, Ele não vai fazer a nossa parte. Por mais que Deus me ame, Ele não vai levantar no meu lugar e não vai lá atender o meu cliente. Não vai. É porque Deus é ruim? Não, porque isso é o possível. E o possível cabe a cada um de nós. Então,
o que eu tenho feito na minha vida, desde de sempre, né? Eu tenho um ritual que eu chego à noite nas minhas orações, a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, eu faço uma reflexão do meu dia e eu sempre procuro dar a seguinte resposta: pô, obrigado, Senhor, porque hoje eu fui 100%. Isso não quer dizer que eu atingi a meta, não é isso, entendeu? Mas isso quer dizer que eu fiz a minha parte. Que eu fiz a minha parte. Eu quero botar a cabeça no travesseiro cada vez mais dizendo isso. Obrigado, Senhor, porque hoje eu fui 100%. Eu entreguei o meu melhor. Dentro daquilo que era possível, eu busquei fazer. Não teve nada que eu olhei para o meu dia que eu falei, pô, isso aqui eu deixei de fazer. Claro que tem dias que isso acontece um monte de vezes. Eu estou longe de ser um cara perfeito. Eu estou dizendo como direção da minha vida. Como direção da minha vida. Amém? Então, acho que a dependência, ela vem muito disso. O possível é por nossa parte. É nós que temos que fazer. Quando chegar no impossível, que você falar, Senhor, cara, até aqui eu tinha força. Até aqui eu fui. Quando você chegar nesse limite, aí Deus entra com a parte dele. Certeza que ele entra. Porque ele não falha, eu falho. Bacana, bacana. Pegando um pouco do que o Marcelo tinha falado, Sandro, da questão de você manter o time motivado, né, da questão de entender, né, que também o líder trabalha pelo time, assim, nós, né, assim, de igreja, a gente trabalha muito pelo voluntário também, muito pelo time. E um erro é o líder querer trazer para ele, né? Porque daí ele vira a tampa do negócio, né? Como que você faz, né? Assim, teria alguma dica, alguma ilustração ou até uma experiência tua dessa motivação do time, né? Eu sei que você tem duas coisas diferentes. Você tem o time que trabalha contigo e você tem a rede, né? Que são duas coisas ali, mas quais ferramentas ou o que você usa nesta questão da motivação? Primeiro que, voltando lá para a questão do pragmatismo, entendeu? Falando do time interno, isso serve para os dois, time interno e time externo. As pessoas, elas vão se mover. Estou falando de ambiente profissional, tá, gente? As pessoas, elas vão se mover, sim, se o benefício para ela for claro. Não adianta a gente romantizar que é cultura, que é lindo, maravilhoso e tal. A pessoa tem que ver um objetivo claro. E eu falo toda vez que a gente tem alguns rituais na Rinode, tem papo de corredor que eu faço, tem papo de líder que eu faço, a gente tem alguns rituais lá. E eu sempre falo isso para o meu time. Eu quero que ele esteja na Rinode e ele veja na Rinode um caminho para ele chegar no sonho dele. Seja o sonho que for. Se Legal. O cara falar o seguinte, olha, eu quero ser chefe de cozinha, e ele está na Rinode, e a Rinode viabiliza ele estudar para ser chefe de cozinha, ele está no lugar certo. Eu quero oferecer esse ambiente para ele. Não, eu quero ser presidente da companhia, entendeu? Eu quero oferecer, eu não sou eu, tá? Quando eu falo eu, a Rinode, eu quero que a empresa ofereça esse ambiente para ele. Então, o que eu penso, de verdade, é que todo mundo que chega na companhia, ele tem que entender, ele tem que ter muito claro para ele que ele está chegando num lugar que é um caminho para o sonho dele. Que é um caminho para o sonho dele. Pode não ser o final, mas pode ser parte da jornada para o sonho dele. Porque se não for isso, não adianta a gente achar que vai ter contribuição. Aí vai ter aquela contribuição que vai ser a contribuição média. E quando a gente olha no nosso país, a média é muito baixa. A média é muito baixa, né? Quando a gente fala assim, pô, a média, quando a gente fala assim, a gente fala de mediocridade a gente fala que é algo muito ruim. Não, mas é a média é baixa. Nós temos que sair dessa mediocridade e ir para o nível acima disso. E você só vai fazer isso dentro de uma equipe quando ela enxerga o benefício pessoal. Aí sim o benefício pessoal. Você tem a meta da companhia, todo mundo entende e fala, bom, pera um pouquinho só, batendo a meta da companhia, eu tenho que pagar o preço, por isso que eu falo para todo mundo que a questão, eu sou um cara que eu adoro falar sobre sonhos, os sonhos mudaram a minha vida, sabe? Para mim, um homem ou mulher sem sonho é meio que uma alma morta. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe a pessoa que você quer ser, se você não sabe aquilo que você quer viver nos próximos anos, minha mãe me ensinou isso desde muito cedo.
Falou, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Inclusive ficar em casa. Inclusive ficar em casa. Então eu falo para todo mundo, Fernando, eu tento mostrar para as pessoas que ter um sonho não é uma garantia, mas é uma grande direção. Saber qual que é o seu sonho não vão fazer as coisas ficarem mais fáceis, mas vão dar sentido para os desafios. Você vai falar, pô, esse desafio vale a pena. Perfeito. Esse desafio vale a pena, esse preço que eu estou pagando vale a pena, porque pagar esse preço está me levando para aquele lugar. E eu recomendo a todo mundo, não sei se vocês conhecem a dinâmica do quadro de sonhos. O quadro de sonhos nada mais é do que você pegar uma cartolina, entendeu? Imaginar aquilo que você quer, pegar figuras, colar, entendeu? Naquela cartolina e botar num lugar visível. Porque sonho que você só sonha e você não vê, você esquece. Perfeito. E você esquece. E você não vai sair desse lugar médio para o lugar acima se você não se desafiar. E para você se desafiar, você precisa saber para onde você está indo. Bacana. Marcelo, a gente está caminhando aqui para o final e se fosse para o pessoal levar alguma coisa para casa aqui. Né? A gente falou de diversas coisas, né? Falamos bastante de gestão, de equipe. O que você deixaria para eles agora? Né? A Target, aqui a gente ouviu realmente muita coisa, muito conteúdo bom, mas já estamos aqui no final do sábado, pelo menos na metade para o final, aqui nos nossos painéis. O que você falaria para quem está voltando para sua casa, voltando para sua igreja? Como é que poderia aplicar isso que a gente tem falado? Alguma dica disso para eles? Eu vou ser bem prático aqui. Eu acho que, seja no ambiente de igreja, de empresa, do que for, eu teria uma preocupação de ter clareza, um pouco do que o Sandro falou. Quais são seus sonhos? Então, de ter um pouco de clareza, quais são suas metas, quais são seus sonhos, mas o que, se te perguntar, você tem na ponta da língua, é aquilo que eu estou buscando. Uma vez disso, ter essa clareza tanto de o que eu preciso, qual é a minha parte nesse processo, como eu comunico para as pessoas que vão participar disso e achar rituais nos quais, seja na igreja, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal, você monitore o progresso daquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que um grande perigo para nós é sair de algo como uma target da vida e voltar inspirado, mas não motivado a fazer algo, implementar algo de forma prática que mude e que traga transformação. Então, ao meu ver aqui o que Deus falou com vocês, né, no decorrer desses 3 dias, que te colocou aquela pulga atrás da orelha ou aquele sentimento no coração, aquele instinto no estômago que diz, é isso aqui. E você não deixar isso morrer, né? Ou seja, sair de forma prática, botando isso como uma meta clara a ser buscado e compartilhar, dividir isso, geralmente compartilhar com alguém que você está se comprometendo com você mesmo perante Deus, é algo também que te ajuda. Achar um parceiro que te coloque em xeque constantemente é algo muito positivo. Que bacana, bacana. E você, Sandro, o que você deixaria aí para o pessoal? Eu penso que é exatamente isso que o Marcelo falou. Um evento como esse, um evento grande como esse, com tanto conteúdo como esse, a gente chega cheio de esperança, né? Falou, não, eu vou encontrar alguém que vai me trazer uma resposta. E muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes é uma conversa no corredor, muitas vezes é uma frase que você escuta que muda uma chave ou liga alguma coisa que você está precisando mudar na tua vida, mudar de atitude, mudar de pensamento, quebrar um paradigma. Então, de forma prática, é sair daqui com pelo menos uma decisão de uma área de mudança. A gente não, eu acredito que a gente não pode passar por um evento desse se a gente não encontrar, se sair daqui sem pelo menos uma área de mudança, uma área de desafio, sabe? De repente a nossa vida está incrível, está tudo bem, está incrível, mas mesmo na vida incrível, ela pode ser incrível ao quadrado. Deus é isso, Deus nos promete isso, entendeu? Deus não coloca limite na nossa vida. Então ela pode ser um incrível ao quadrado. Então, Sandro, minha vida está incrível, está tudo certo e tal, mas o que ela pode ser
um pouco melhor. Qual área ela pode ser um pouco melhor? Eu posso doar um pouco mais? Eu posso me dedicar um pouco mais? Eu posso estudar um pouco mais? De forma prática, é sair daqui com pelo menos uma área para você entrar em movimento. Como eu disse lá, para mim, o que me encanta na Bíblia é que a fé não é passiva. A fé não é passiva. Todos os homens e mulheres, pelo menos daqueles que eu lembro na Bíblia, quando foram chamados por Deus, eles estavam em movimento, eles estavam trabalhando. Então, eu faria isso. Eu preciso sair daqui e colocar alguma coisa em movimento. Joia, muito obrigado, Sandro. Obrigado, Marcelo. Obrigado você que esteve conosco. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Valeu. Amém.